Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Ao entrarmos agora no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nos deparamos com a afirmação do Senhor Jesus e disse-lhes: garanto que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a essas passagens e muitas entendem que o Senhor Jesus Cristo já veio e que não haverá mais arrebatamento, tribulação e assim vai. Algumas pessoas até ficam se perguntando: mas aqui o Senhor Jesus está dizendo que os discípulos não morreriam antes de verem o reino sendo estabelecido aqui na terra. E, no entanto, eles não estão mais aqui. E para entendermos isso, é preciso você entender que o Senhor Jesus Cristo não disse que o reino seria estabelecido no período de vida deles, mas sim que eles veriam o reino. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso porque o reino não é um lugar físico, mas sim uma espécie de governo. E é muito importante entendermos que quando a palavra de Deus menciona reino dos céus, reino de Deus ou reino, não está se referindo aos céus. Podemos entender isso melhor se lemos Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Então sabemos que o semeador é o Senhor Jesus, que o trigo são os cristãos verdadeiros e o joio são os falsos cristãos, pessoas que apenas professam a Cristo, mas não creem verdadeiramente nele. E o campo é o mundo, não tem trigo e nem joio no céu. O reino dos céus é a esfera de atuação de Deus na terra, representada pela cristandade professa, ou seja, por todas as pessoas que professam o nome de Cristo. E tem essa mistura do trigo e do joio. É a esfera na qual o poder de Deus é manifestada. A passagem de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, nos ajuda a entender também. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O rei prometido a Israel estava aqui na terra, é o Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus disse que o reino estava no meio deles. Tem algumas versões que trazem dentro de vocês, mas essas versões estão erradas. Depois da morte do Senhor Jesus, o reino continuaria aqui na terra, sendo representada por todas as pessoas que professam a Cristo Jesus. E é bom ressaltar que o reino está manifestado de uma forma parcial, mas virá um dia em que o Senhor Jesus virá e estabelecerá o reino de uma forma completa. E a justiça reinará de uma forma completa também. E isso será no milênio. E antes que você me retruque: mas Jesus mencionou que eles viriam o reino de Deus vindo em poder. E mais uma vez eu afirmo, Jesus não disse que o fato em si aconteceria no tempo de vida deles na terra, embora os discípulos também achassem isso no caminho de Emaús. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Lucas capítulo 24, versículo 20 e 21. O apóstolo Pedro, um dos três presentes na transfiguração do Senhor Jesus, contaria mais tarde como viu o Senhor Jesus em seu resplendor. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz do céu: este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. Para concluirmos, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, o reino continuou na terra. Os representantes deste reino são todas as pessoas que professam a Cristo Jesus. Isso podemos ver nas parábolas do capítulo 13 ao 25 do Evangelho de Mateus. Mas, como eu já disse, chegará um tempo em que esse reino será visto, e de uma forma visível e completa, e não de uma forma parcial, igual nós temos agora. E no próximo vídeo, Pedro, Tiago e João verão uma breve demonstração dessa glória futura. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.